E vamos direto a Brasília falar com o Theo Cury. Faz pouco mais de uma hora que o Supremo tornou mais 245 suspeitos de envolvimento nos atos criminosos do dia 8 de janeiro em réus. Com isso, já são quase 800 réus, Theo, pela destruição da Praça dos Três Poderes. Conta pra gente, querido, de novo 8-2 ou ainda não fechou, né? Estamos nesse momento com... Qual é o placar? Ainda não fechou, Dani. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Mais formada a maioria, como a gente já esperava, era a tendência justamente essa, seguindo a atuada dos últimos julgamentos que a gente viu. E por que esse julgamento vai sendo fracionado para quem nos acompanha e não acompanhou lá atrás, quando a gente explicou pela primeira vez, é porque foram mais de 1.300 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, mais de quase 1.400 pessoas acusadas de terem participado dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, aqui no Palácio do Planalto, lá no Supremo e no Congresso Nacional. Pessoas que estão sendo acusadas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e tentativa de golpe de Estado. Como são muitas as denúncias, o Supremo não está acostumado a julgar uma quantidade tão grande de volume de denúncias por conta de falta de estrutura de fato para analisar todo esse caso. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses inquéritos lá no Supremo, determinou e decidiu, em consenso com os demais ministros, a fazer essa análise de maneira parcelada. Então, num primeiro momento 100, depois 200 denúncias, depois 300, 250 e por aí vai. A gente está na quarta leva. Então, ao todo, 795 pessoas já tiveram as denúncias delas aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que seriam 800, mas 5 pessoas não conseguiram fazer a sustentação oral, ou seja, os advogados dessas pessoas não conseguiram apresentar as defesas, lembrando que todo esse julgamento enorme de denúncias acontece no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Então não há discussão, não há debate, os ministros apenas colocam os votos deles, acompanhando ou não o voto do relator. E da mesma maneira, os advogados dos acusados também se manifestam virtualmente. Houve um problema, então, com 5 acusados e a defesa não conseguiu colocar a sustentação deles, a defesa deles, a tese para defender esses acusados do que a Procuradoria-Geral da República os acusa. Então, por enquanto, 245 denúncias foram aceitas, a expectativa era de que seriam 250. Esses 5 casos vão ser analisados posteriormente. Lembrando que esse julgamento termina hoje e a partir de amanhã começa a quinta leva de denúncias, novamente contra 250 pessoas, começa amanhã e termina na segunda-feira da semana que vem. A tendência é a mesma, de que o Supremo aceite e torne todos esses acusados réus. Ô, Theo, o avanço do judiciário acontece ao mesmo tempo em que o Congresso está ali ainda desenhando como é que vai ficar a CPMI dos atos antidemocráticos. Tem uma avaliação de que, por conta do avançado trabalho de investigação, a CPI pode ser até mais midiática do que efetiva. Conta pra gente como é que estão as outras frentes aí, porque você tem essa leva imensa de executores, né, desse atentado contra as instituições no dia 8 de janeiro. Mas está longe de ser a única frente, tanto que a gente está vendo aí o golpe sendo discutido na antessala da presidência da República sob Bolsonaro, né, com Mauro Cid, Ailton Barros, Elcio Franco e outros personagens. Esse ponto é muito importante, Dani, até porque o Supremo Tribunal Federal, tocando essas denúncias que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, o que a gente tem ouvido, por um lado, é que esvaziaria o conteúdo de análise da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista lá no Congresso Nacional, se o Supremo já avançou várias casas. Mas é importante a gente lembrar, a Dani fez uma ressalva importante, o Supremo, nesse momento, dessas quase 1.400 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, está mirando em 2 núcleos de 4 núcleos. São os núcleos de quem executou os atos criminosos do dia 8 de janeiro e de quem instigou, de quem incentivou. Ainda faltam 2 núcleos que são cruciais. Primeiro, está sendo analisado essa primeira metade de mão na obra. Quem instigou e quem participou da quebradeira, quem que executou toda a quebradeira aqui no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo no dia 8 de janeiro. Mas tem 2 núcleos de idealizadores. Quem são os financiadores desses atos criminosos, quem bancou a vinda dessas pessoas, quem bancou a manutenção do quartel-general, daquele acampamento que foi feito em frente ao quartel-general do Exército e que foi desmontado no dia 9 de janeiro, no dia seguinte, mas não só dos financiadores, como também dos agentes públicos que eventualmente foram omissos
ou que agiram de maneira que facilitou a invasão aqui na Praça dos Três Poderes. Por isso que foi importante o que aconteceu na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, que atendeu, depois de quase um mês, um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para liberar à PGR o acesso a documentos, relatórios de inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal e da Agência Brasileira de Inteligência. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República, e a gente já desvirtuando um pouco, mas ainda pegando esse gancho do que você me falou, mas trazendo um bastidor, a PGR tinha empacado nas investigações com relação aos instigadores e aos executores e precisava avançar com relação aos financiadores, mas principalmente com relação aos agentes públicos, aí envolvendo Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e também a Agência Brasileira de Inteligência, com impacto direto nos militares que trabalhavam no governo naquele dia 8 de janeiro. Então, sim, há um teor midiático da CPMI, quando de fato ela for instalada, começar os trabalhos, mas também porque ela vai ficar esvaziada em parte, porque o Supremo já começou a tocar essa análise, mas ainda há um avanço a ser feito com relação aos financiadores dos atos criminosos e com relação aos agentes públicos, como a Daniela também mencionou mais cedo. Boa, Théo. Obrigada pelas informações.